Com apenas uma derrota sob o comando atual da Macaca, Pintado, 14 anos depois, tem pela frente o seu segundo derby como treinador da Ponte Preta. Além de reviver a experiência na beira dos gramados, o treinador vai em busca também da sua primeira vitória no Clássico Campineiro. Bom, seria maravilhoso, né? Para mim seria algo muito especial. Mas um derby tem algo a mais, né? Claro que os 3 pontos são iguais do jogo que a gente venceu no final de semana. Serão iguais aos 3 pontos que virão lá na frente. Mas o derby tem esse sabor especial, né? A gente gostaria muito aí de fazer um grande jogo, conseguir competir contra o Guarani que passa por um bom momento, briga na parte de cima da tabela. Desde que chegou ao comando alvinegro nesta temporada, Pintado já disputou 6 partidas à frente da Macaca. Até o momento, foram 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, além da atual sequência de 4 jogos de invencibilidade. Eu reconheço sim, que a gente tem dificuldades dentro da competição. É uma equipe que ainda não conseguiu engrenar, né, numa sequência de bons resultados. Acho que hoje a gente vem de 2 empates e 2 vitórias consecutivas. É a melhor sequência dentro do campeonato. Ainda é muito pouco, né, eu sei disso. Mas o derby é diferente, um jogo atípico, uma final de campeonato, uma partida que, independente da fase do tabu, pode mudar a qualquer instante. Mas um derby tem algo a mais, né? Claro que os 3 pontos são iguais do jogo que a gente venceu no final de semana. Serão iguais aos 3 pontos que virão lá na frente. Mas o derby tem esse sabor especial, né? A gente gostaria muito aí de fazer um grande jogo, conseguir competir contra o Guarani que passa por um bom momento, briga na parte de cima da tabela. Só que tudo isso vai ficar fora de campo, né? A gente vai para dentro de campo com o máximo de disposição, com o máximo de vontade, que é um fator muito importante que tem essa equipe da Ponte. E para o clássico de número 206, Pintado vive a expectativa de poder contar com o time completo. Com os retornos por suspensão, o treinador ainda aguarda a situação de André. Diagnosticado com um edema muscular antes da última rodada, o camisa 90 ficou de fora do duelo contra o Londrina. No entanto, o atacante já retornou aos treinamentos e no próximo sábado pode iniciar a partida ao lado de Eliel. Com 31 pontos, a Macaca chega para o derby na 14ª colocação e com a melhor sequência da equipe na competição. A gente vem fazendo aí uma boa campanha no segundo turno, a gente vem de uma sequência boa agora, né? Nos últimos 4 jogos sem derrota, então que a gente possa continuar nessa sequência boa. Com Fábio Sanches em campo, a equipe passou em branco em 10 oportunidades nesta Série B. Além disso, o capitão da equipe é um dos atletas que está há mais tempo vestindo a camisa da Macaca. São 81 jogos desde que chegou em 2021. Muito feliz por essa marca. Acho que todos os clubes que eu passei, eu sempre fiz um grande número de jogos, né? Assim foi no Goiás, assim aqui na Ponte, então estou muito feliz em estar vestindo essa camisa tão grande, essa camisa pesada aí por mais de 80 jogos e espero que eu possa chegar aí nos 100 jogos. E com toda essa experiência acumulada, nada mais justo que auxiliar os companheiros mais novos, passando a sensação de como é disputar um derby campineiro. Olha, a gente procura passar, já no dia a dia a gente comenta e batendo papo, a gente vai falando como é jogar um derby, né? Quem já jogou sabe como é especial um jogo desse e quem vai viver isso pela primeira vez vai poder sentir isso. Então, os jogadores experientes, não só eu, mas todos os experientes, a gente procura passar aí uma tranquilidade para os meninos, mas ao mesmo tempo ali falando que é um jogo especial, um jogo que pode marcar a vida de qualquer um. Como aconteceu ali, né, com o Birigui, marcou a vida do Birigui. Soltou aquela bola, um lance absolutamente normal, futebol é jogo de erros. Mas o Birigui foi perseguido a vida inteira por aquela bola que ele soltou nos pés do Serginho. E foi um derby que decidiu
o primeiro turno, 1981, e com a vitória a Ponte foi para a final. Naquela época o regulamento era diferente. O campeão do turno já se classificava diretamente para a final, e a final foi contra a equipe do São Paulo. Então, realmente, né, esses erros normais que ocorrem em cada jogo no derby, eles ficam superlativos. Você sabe que o Birigui foi meu treinador de goleiro, né? Ele falava muito sobre isso. Grande Birigui. Esses dias eu estava vendo uma imagem, ele estava aí no Guarani, aí o pessoal do 78, né? Isso. Ele estava no Brinco de Ouro. Esse é o lance. Olha lá, ó. Uma infelicidade, né? Se é um jogo normal, passava meio que batido, mas era derby. E aí... Olha lá. E ele tentando recuperar, ó. Mas assim, fatalidade, Batista, né? Você tem muita razão no que você diz. E outra coisa, né? Marca pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo, né? Quantos jogadores aí que fizeram histórias no derby, né? A gente sabe aí, Medina, por exemplo, né? O Rirena. Então, assim, marca pelo lado negativo, mas também pelo positivo. É por isso que eu digo sempre, né, que o derby ele é um jogo diferente e a parte emocional pesa muito. Pesa muito, não tenha dúvida. Que nem num lance desse do Birigui. Se não é um derby, ele poderia ter dado um tapa, escanteio, né? Ou nem ter ido na bola, vai, deixa sair para escanteio, bate o escanteio, nós vamos posicionar aqui. Mas ele vai ali naquela ansiedade de tentar evitar um lance de perigo. Acabou acontecendo isso e ficou marcado a vida inteira. Grande Birigui. Ele teve uma carreira extremamente vitoriosa. No Santa Cruz, por exemplo, é ídolo no Santa Cruz. Mas todo mundo fala do Birigui desse lance. Você sabe que eram dois lances, né? CH acho que vai lembrar, você também. No Santa Cruz, tem aquela falta do Zico no Maracanã, que ele bate no canto do goleiro, né? E ele fala que ele ficou fora, né? Fora! E a bola vai na gaveta. Foi esse lance do Zico nessa cobrança de falta, que é um dos mais lindos. Uma das mais lindas cobranças de falta do Zico, que foi no Birigui também, e esse lance do derby que nós vimos. Tá aí uma vez mais o lance do Birigui. Birigui que é campeão brasileiro de 78. Campeão brasileiro de 78 com a equipe do Guarani. Vamos lá, CH, nós vimos ali o André, ele já está em condições. Você acha que ele vai para o derby? O mesmo ocorre com relação à pergunta do Elvis. Os dois jogadores mais experientes da Ponte. O Pintado vai colocá-los em campo ou vai preferir o time que ganhou a partida, embora não tenha jogado bem no jogo contra a equipe do Londrina? Eu não poria ele em campo de jeito nenhum. Agora, o treinador é o Pintado e eu não tenho, sinceramente, Batista, eu não tenho a mínima ideia do que o Pintado vai fazer. Eu sei o que ele deveria fazer. Ele deveria manter a maioria da base da última partida e não colocar o André em campo. A Ponte, ela precisa de caras marcadores no meio campo e precisa de um cara para pensar o jogo, que é o Elvis. E na frente da velocidade do Eliel e também presença de área dele, que ele vai muito bem, está numa fase boa, está marcando gols em seguida aí. E o Paulo Baier não pode ser tirado do time. Agora, se vai colocar o André para tirar quem? Vai tirar um volante para jogar Elvis e André junto? Eu não faria isso de jeito nenhum. Só que... sabe como é que é a cabeça de treinador, né, Batista? Não dá para... Normalmente a gente não consegue decifrar as atitudes que eles acabam tomando em algumas circunstâncias. O Pintado é um técnico muito competente, capaz, um cara experiente. Agora, de repente ele vai colocar os dois em campo e pode até dar certo. A gente não sabe, mas eu não faria isso. E você, Gleger? Então... É importante, a gente estava conversando em off sobre isso, né? Eu, assim, Batista, tem muito aquela questão de que, olha, por exemplo, o André, se você é o time adversário, você sabe que se você descuidar, ele tem qualidade. Ele não vive um bom momento, mas é um cara que não dá para deixar solto ali dentro da área. E o Elvis é um cara experiente, é um cara que tem uma bola parada muito boa, né? É um cara que, se você também deixar ele ali descuidar do Elvis, ele tem uma metida de bola com qualidade. Então, às vezes, né, e principalmente os treinadores um pouco mais antigos, que é o caso do Pintado, por exemplo, né, que já está no mercado já há uma longa data, ele pensa o seguinte, coloca os dois... até para, peraí, vou marcar o André, o Elvis, né? Cria essa expectativa da equipe adversária de estar vigiando de mais perto, né? De ter um cuidado maior. Então, pode ser que ele pense dessa forma. Eu também não faria isso, tá? Eu acho que para uma partida, principalmente fora de casa,
né, e que provavelmente o Guarani vai sair para o jogo, você precisa ter velocidade, né? Você precisa ter um contra-ataque mais rápido, você precisa ter, por exemplo, o Eliel, para mim, jogando pelo lado, que é um jogador que tem velocidade, rápido, o Paulo Baia, né? Mas aí a gente não sabe, e se o Pintado tiver com esse pensamento, ele vem com Elvis e André. Tá errado? Eu acho que não tá errado, porque você pode, num jogo como esse, tem jogadores que crescem, né? E aí tá aí dois caras experientes, 2 caras acostumados com jogos pesados, né? Que nesse momento pode ser que apareça o futebol do André e do Elvis. Você acha que o Pintado vai luxemburgar? Luxemburgar seria o adjetivo. Porque o Luxemburgo fazia muito isso. Inclusive na minha época, Paulo Nunes foi contratado pelo Corinthians e o Paulo Nunes tinha um problema seríssimo no joelho, né? E ele mesmo falava, não, deixa eu, vou entrar no finalzinho ali. O Luxemburgo falava, não, você vai de começo. Porque os caras, vou marcar o Everton, lembra do Everton, atacante? Menino Everton, né? Ou o Paulo Nunes. Então o Paulo Nunes traz mais impacto na escalação. Então eu acho que o Pintado vai dar o Luxemburgo tem esse pensamento. Ele acha que clássico, né? Um jogo muito complicado, então a experiência tem que estar em campo. Exatamente. Então ele opta pelos jogadores mais experientes em detrimento dos mais jovens, que têm velocidade, mas, como todo jovem, está sujeito a fazer besteiras. Então, tem essa historinha que eu estava contando agora. Por esse aspecto, e por tudo que a gente tem ouvido aí, né, nos bastidores, eu acho que Elvis e André irão jogar. E nada assim depreciativo, né, contra jovem. Eu fui jovem e fiz muita besteira. Todos nós fomos jovens, muito, né? E aí a idade, né, acaba levando a isso. Todo jovem acaba cometendo besteira e tem que passar. Só a experiência é que vai dando o traquejo, a rodagem é que vai fazer no futuro aquele que hoje está cometendo uma besteira não cometer a besteira no futuro. E todos nós somos assim, né? Somos seres humanos, erramos e acertamos. E aí você vai ao longo da vida você vai sopesando e vai eliminando aquilo que é erro e deixando só os acertos. Você vai aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros. Exatamente. Boa, ô Gleger. Frase antológica. Obrigado. Anota aí.